Olá, começa agora o SC Vale Notícias desta terça-feira, dia 5 de julho. Seja bem-vindo à rede SC Vale, que estreia hoje com um novo portal de comunicação e jornal diário. Acompanhe os nossos destaques. Posto de saúde completa 3 anos de interdição. Blumenau confirma a 7ª morte por gripe A. Motorista de caminhão-tanque que tombou na Serra Paranaense admitiu saber da falha nos freios. Festival gastronômico começa nesta quarta-feira. Hoje completam 3 anos que a Prefeitura de Pomerode interditou o posto de saúde central. Na época, a atitude foi justificada com comprometimento da estrutura que foi agravado por obras de pavimentação na região. Desde lá, algumas atitudes foram tomadas com a alocação de imóveis, ou seja, mais gasto ainda. Mas a Câmara de Vereadores de Pomerode resolveu formular um laudo sobre a estrutura e atuais condições do patrimônio público. E você vai ficar espantado com o resultado do laudo. A Câmara de Vereadores de Pomerode contratou os serviços da empresa blumenauense Zenit Engenharia para o trabalho. A empresa realizou a elaboração de um laudo técnico de edificação pública no prédio onde 3 anos atrás funcionavam Posto de Saúde Central, Secretaria de Saúde, Farmácia Popular, Vigilância Sanitária e Epidemiológica e SAMU. Em primeiro momento, o laudo apontou que o estado da edificação apresenta-se em abandono. Caminhando pelo local, facilmente a gente percebe o nível de sujeira e de abandono. A avaliação final do laudo apontou que a estrutura está em estado lastimável de manutenção. Mas, apesar disso, o local se encontra em condições rápidas de uso. Hoje, 3 prédios estão alugados para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde. O primeiro deles, na rua Arno Weg, abriga o posto de saúde da família Ricardo Jung. Já na rua Luiz Abre estão localizadas a unidade Alvin Klotz e a Secretaria de Saúde. O SAMU encontra-se em um prédio locado na rua Henry Kampchen. Problema maior para Kunibert, que sempre usou a estrutura. Para o motorista, o abandono é falta de valorização com os moradores. Está abandonado, acho que 3 anos mais já, né? E a gente passa aqui, falaram que ia cair, né? Isso aí até agora não cai, é fazer um pequeno reforço. Por que tanto sim gastar de aluguel? Que não precisava ser aqui, isso é do município de Pomerode, era bom, né? Então eu acho que tem uma vergonha isso aqui, deixar assim em Pomerode. Que pena que precisa de progresso e não precisa de parar as coisas e gastar dinheiro em aluguel que não é necessário. A Prefeitura não quis gravar entrevistas sobre o assunto, mas garantiu que buscou alternativas para resolver o caso. Uma delas foi a permuta do terreno por uma área a ser construída. O projeto de lei está na Câmara de Vereadores desde o ano passado. A Câmara de Vereadores explicou que vai adotar as medidas necessárias e cabíveis assim que for apresentado ao colegiado. É mesmo, de aniversário 3 anos, parados aqui. Era bom, parabéns para ele, para essa administração em Pomerode, né? Blumenau confirmou nesta segunda-feira a 7ª morte por gripe A. Marco Antônio Gonçalves era morador do bairro Centro, tinha 45 anos e estava na UTI do Hospital Santa Catarina há 6 dias. Segundo o hospital, no dia 30, ele recebeu a confirmação que tinha gripe A e que já estava em estado grave. Ele não tinha doenças crônicas e não tomou a vacina contra o vírus. Com esse caso, Blumenau é o município com mais mortes por gripe A. E tem novidades sobre o caso do caminhão que tombou na Serra Paranaense. 5 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. O motorista do caminhão que tombou na BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná, admitiu que sabia da falha nos freios. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o painel do caminhão-tanque sinalizou que havia falha no sistema, mas mesmo assim, o condutor do veículo teria optado por seguir viagem. O acidente ocorreu no final da tarde de domingo e envolveu 12 veículos. 5 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas. Uma roda de caminhão se soltou e atingiu um carro e uma bomba de combustível em Jaraguá do Sul na tarde de ontem. A carreta vinha de Campo Herê rumo a São Francisco do Sul e ao descer a rua, 2 rodas se soltaram. Uma delas atingiu um carro e amassou o capô. A outra atingiu uma bomba de álcool e gasolina que foi arrancada com impacto. Felizmente, não houve nenhum ferido. Confira agora a previsão do tempo para essa terça-feira. A chuva vai retornar ao sul do Brasil a partir desta terça-feira. Uma frente fria passa por alto mar na altura do Rio Grande do Sul e um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar sobre o estado gaúcho. O tempo fica chuvoso na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Já pela manhã acontecem pancadas de chuva entre Santa Maria e São Luís Gonzaga. Há risco de chuva forte em todas essas áreas. Entre Porto Alegre e oeste do Paraná, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde.
O tempo segue aberto ainda entre o litoral de Santa Catarina, região de Curitiba e o norte do Paraná. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba, máxima de 23 em Florianópolis e 28 graus em Porto Alegre. Na quarta-feira, a baixa pressão dá origem a uma frente fria que avança pelo sul e a chuva se espalha. No oeste do Rio Grande do Sul, chove principalmente pela manhã. Do extremo sul do estado até o oeste do Paraná, tempo chuvoso com diminuição da chuva somente à noite. E nas outras áreas, as pancadas também avançam entre Curitiba e Florianópolis. Nos próximos dias, o mapa de chuva indica bons volumes, de 50 a 80 milímetros para o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina. Vale do Itajaí, leste catarinense, oeste do Paraná, terão de 20 a 40 milímetros acumulados. Nesta quarta-feira vai começar a 12ª edição do Festival Gastronômico de Pomerode, no Parque Municipal de Eventos. Essa é a 12ª edição do Festival Gastronômico, esse ano com o tema Sabores da Pomerânia. Mais de 70 pratos típicos vão ser oferecidos por 11 estabelecimentos da cidade. Apresentações culturais vão animar o ambiente. A abertura oficial do evento vai ser realizada nesta quarta-feira, no dia 6 de julho, às 6 horas da tarde. O festival segue até o dia 17 de julho. Neste final de semana foi realizada a abertura da Copa Pomerode de Futebol. 3 partidas abriram a temporada. O sol brilhou forte para a primeira rodada do campeonato, que leva o nome de Valcides Pedrini. A competição voltou a ser disputada depois de 2 anos. No estádio Arthur Kremer, em Testurrega, o Atlético Pomerodense recebeu Vera Cruz e seu novo uniforme. Os visitantes começaram com pressão, mas logo os donos da casa equilibraram as ações. Na segunda etapa, o Atlético voltou com mais ímpeto em final, Atlético 2, Vera Cruz 0. O grupo é muito forte, eu acredito que temos uma família aqui, todo mundo conhece todo mundo, é bom, eu acabei de chegar, então eu acredito assim que o pouco tempo que a gente está mostra que o nosso grupo é muito forte. O plano de jogo era esse, né? Esperar para sair no contra-ataque, esperar uma bola, só que aí quando tu vem com uma expulsão, depois em seguida outra, e isso desequilibra o time totalmente. A equipe do Atlético conseguiu um belo gol, né, que a gente faz tempo que a gente não vê no futebol, até deu os parabéns para o menino. E nós que causamos a derrota. Eu acho que quem causa a derrota é quem está dentro das 4 linhas. E hoje foi nós, os atletas. Para o capitão Thiago, apesar da derrota, o Vera Cruz tem totais condições de fazer um bom campeonato. Assim, eu acredito muito na evolução da equipe ainda, né? A gente está se conhecendo, então essa união, essa perseverança de todo mundo vai ser importante para o restante do campeonato. Nas outras partidas, o Caramuru em casa perdeu para o Floresta por 3-0. E no Wunderwald, o Botafogo saiu vitorioso diante do Flamengo de Rio dos Cedros por 2-0. A competição segue no próximo domingo. Bom, e quem acompanhou de perto esse primeiro jogo, né, entre Atlético Pomerodense e Vera Cruz, foi o repórter Bob Gonçalves. Bob, por esse primeiro jogo que você acompanhou, o que a gente pode falar sobre o nível técnico da competição? Olá, Brian. Olá, amigos internautas, espectadores da SC Vale. Com certeza, Brian, um nível técnico bastante alto, né? Os amantes do futebol podem esperar grandes jogos na sequência desta Copa Pomerode de Futebol. Bob, eu acompanhei essa partida também e vi que alguns jogadores, o público, reclamou um pouco da arbitragem. Mas eu acho que para esse nível de campeonato é normal, um campeonato mais intenso, diríamos assim? Com certeza, Brian, até porque há a participação de muitos pomerodenses e também de 6 jogadores de fora. Então, polêmicas com a arbitragem sempre acontecem, mas no caso do jogo entre Atlético Pomerodense e Vera Cruz, apesar das 2 expulsões, foi um jogo tranquilo para a arbitragem. Bacana, e como continua o campeonato? O campeonato prossegue no próximo domingo, teremos aí as partidas entre Flamengo de Rio dos Cedros e Atlético Pomerodense, no estádio Ferdinand Lenze, lá em Rio dos Cedros. Já no estádio Hermann Wegg, aqui no centro, Floresta encara o Botafogo. E em terço central, no estádio Hermann Koch, o Vera Cruz recebe o Caramuru.
Certo, Bob? Então, obrigado pelas informações aí do campeonato da LPD, que você continua acompanhando com a gente, a SC Vale, sempre trazendo todos os detalhes do esporte para você. SC Vale Notícias, que encerra agora e volta nessa quarta-feira. Lembrando, seja mais uma vez bem-vindo à SC Vale. Você pode acompanhar as informações em scvale.com.br e a gente volta amanhã. Até lá!